Olá a todos! Mais uma semana com teorias de Darwin, discutindo assuntos relevantes para toda a região, todo o Alto Tietê, Mogi das Cruzes. E hoje a gente vai falar mais sobre o trânsito. Darwin Valente, um leitor enviou uma sugestão interessante para a questão do congestionamento entre César de Souza e a região central de Mogi, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essa discussão, este debate e essa sugestão desse leitor. O distrito está crescendo de uma maneira desproporcional até, poderia dizer, mas o poder público não está conseguindo acompanhar ou exigir de quem está investindo no distrito soluções para o sistema viário. Então, o que acontece? Nesses últimos tempos, principalmente agora com essa fase mais branda da pandemia, em que as escolas estão voltando, as empresas estão voltando às atividades mais diretas, as atividades denominadas presenciais, o movimento entre Mogi e César de Souza cresceu ainda mais. E o resultado disso são congestionamentos diários e inevitáveis, até pelo excesso de veículos, nas duas principais avenidas que dão acesso, tanto a Avenida João 23, que é a que liga o Socorro até César, quanto a Avenida Francisco Rodrigues Filho, que é a que liga a região do Mogilá até César de Souza. Agora, qual é a solução apresentada pelo nosso leitor Elias Tomé da Silva Pires? Para muita gente, isso pode até ser considerado ovo de Colombo, porque o que ele propôs já existe em São Paulo há algum tempo. E o que é que ele está propondo? Ele está propondo que se faça a reversão de uma faixa no sentido contrário das duas avenidas, para que, então, seja possível aumentar o espaço para que dê vazão mais rapidamente aos veículos que ficam emperrados ali naquele trecho entre o acesso para César de Souza e, de um lado aqui, a rotatória, chamada rotatória do Habib's, a rotatória Kazuki-Mura, como queiram, e, do outro lado, fica o gargalo entre César de Souza e o bairro do Socorro, nas proximidades do Mogi Shopping. Então, qual é a ideia? Fazer como faz São Paulo. Reverte durante determinadas horas do dia, exatamente nos horários de pico, faz a reversão de uma faixa da outra pista, são as duas avenidas são praticamente quase duplicadas, então faz uma reversão de faixa e aí você amplia o espaço para que os veículos possam sair com mais intensidade. Você vê abertura na atual administração para esse tipo de ideia vindo do cidadão, né? Porque a própria administração fala, né, de construir a cidade com a ajuda da população, tanto que é uma iniciativa da gestão atual. Eu participo a Mogi, que as pessoas vão lá, dão ideias, sugestões, enfim. Como você vê essa abertura da administração para esse tipo de sugestão? Olha, eu conversei agora sim com o prefeito Caio Cunha. Perguntei para ele se ele tinha visto a proposta do leitor, publicada na coluna Informação do Jornal Diário do Dia, das teorias, como queiram os nossos leitores, mas o que é que ele me disse o seguinte, que ele tinha achado muito interessante e que chamou pela manhã a secretária de Transportes e repassou para ela o recorte da coluna para que ela fizesse uma avaliação em torno desse assunto. Quer dizer, então, a primeira repercussão foi de receptividade à ideia, porque é aquilo, São Paulo está usando isso há muito tempo. Agora, é um negócio que não é definitivo, né, José? É alguma coisa que vai ter que ser feita diariamente com a ajuda de cones, com a ajuda de agentes de trânsito, para que, em determinado horário, exatamente nos chamados horários de pico, seja feita a reversão do trânsito em mais uma faixa, para que, então, isso seja desmontado logo em seguida, quando passar aquela fase mais intensa,
Agora, tem um outro problema nessa história. Quer dizer, além desse jogo de tiro e põe cone e acertar o trânsito em determinados horários, tem o problema dos chamados gargalos, né? Porque o que acontece? Você vem com 3 faixas de trânsito, mas, de repente, você cai ali na rotatória do Habib's, ou na rotatória Kazuki Kimura, e você vai ter que se encontrar uma alternativa. Então, o prefeito falou muito da preocupação exatamente com a busca de soluções definitivas para o problema. E o que é que seriam soluções definitivas? Aberturas de novas vias, que é o que Mogi das Cruzes se ressente há muito tempo. Porque o que pode ser feito naquela região onde ainda existe uma certa dose de mobilidade? É você criar alternativas ao longo daquele trajeto mais complicado, mais sacrificado pelos congestionamentos, para que os veículos possam ir já buscando outras alternativas, principalmente, por exemplo, quem vai para São Paulo pode ter uma saída ali na altura do Nova Mogilar, ou um pouco mais antes daquilo, como parte desse projeto do Nova Mogi, o Mais Mogi Eco-Tietê. As coisas mudam de nome, mas são as mesmas. Os planos são os mesmos. Então, criar essa alternativa para que esse trânsito vá diluindo aos poucos e não se tenha esse acúmulo na hora do estreitamento, que é exatamente o gargalo provocado no caso da Avenida Francisco Rodrigues Filho, pela rotatória ali próximo do Habib's. Inclusive, você citou a rotatória do Habib's. Existe uma proposta, né, Darby, para transformar a rotatória em um cruzamento, né? Perguntei para o prefeito como é que estava também a história com a rodoviária e a empresa que está explorando a estação rodoviária. Disse que está tudo certo, que a empresa já está buscando a contratação daquela empreiteira que vai fazer a modificação na rotatória. Vai ter uma modificação radical ali na rotatória Kazuki Kimura, e ele acredita que isso aí comece ainda neste ano, quem sabe esteja pronto ainda durante esse ano, que eu acho meio difícil. Mas ele promete começar e diz que o andamento das negociações com as lojas que vão basicamente bancar esse projeto, as lojas que serão instaladas junto à estação rodoviária, ao terminal rodoviário Geraldo Schiavone, as tratativas estão muito bem adiantadas, muito bem posicionadas, e, dessa forma, é provável que até o final do ano se tenha uma outra possibilidade de melhorar o trânsito naquela região. Melhorando ali, melhora o outro lado, que é a Avenida João 23, naturalmente, que pode também ter outras alternativas em função exatamente do antigo projeto Mais Mogi Eco-Tietê, que agora ganhou novo nome, né? Um novo nome... Viva Mogi! Viva Mogi, e que, sem dúvida nenhuma, esse projeto é um projeto muito interessante, porque ele inclui várias ações, principalmente voltadas para o setor viário. Vamos esperar, quem sabe ainda a gente tenha, nos próximos anos, uma solução definitiva para o problema. Enquanto isso, quem sabe a Secretaria de Transportes resolva adotar essa proposta feita pelo nosso leitor Elias Tomé da Silva Pires. Elias, que, aliás, foi vereador em Biritiba Mirim, ele é do ramo. Já que a gente está falando de trânsito, tem um problema crônico em Mogi das Cruzes, que são as passagens em nível, né, da linha férrea no meio da cidade, que causa, em horários de pico, congestionamentos terríveis. É um assunto antigo. Você ainda tem esperança de uma solução? Existe algo sendo conversado a respeito sobre isso? Olha, Josué, eu tenho esperança, sim, porque já foi muito pior, viu? Já foi muito pior. Embora no passado a gente não tivesse esse tráfego tão intenso de trens como a gente tem hoje, que deve se acelerar cada vez mais em função da própria necessidade aqui da cidade, dos interesses da CPTM, do próprio governo do Estado, a coisa já foi pior, até que se construísse, primeiro,
o chamado buraco do Padre, como é conhecido, a passagem subterrânea Oswaldo Crespo de Abreu. Eu explico aqui para quem é novo em Mogi, que na época o prefeito de Mogi chamava-se Padre Melo, Manuel Bezerra de Melo, e por isso veio a denominação, aquele ficou lá, o buraco do Padre. Tentaram colocar o nome na outra passagem lá, que é o Complexo de Rendas Ambiais, de buraco do Bertaioli, mas acabou não pegando. Então, a gente tem hoje 2 passagens subterrâneas que são fundamentais para você dar escoamento. Agora, nessa história toda, ainda tem a passagem das proximidades do shopping, que é a Avenida Manuel Bezerra de Lima Filho, mas com um movimento ali maior só de trem de carga quando passa. Então, ali a gente não tem muito esse problema. Agora, tem mais problema, você tem esse problema de trânsito parado na Rua Campos Sales, onde existe uma passagem de nível. Você tem em Brás Cubas também, onde tem passagem de nível. Você tem em Sabaúna, mas lá só com trem de carga. E você tem, principalmente, em Jundiapeba, onde você tem a incidência do transporte de subúrbio. Olha, já existia um projeto antigo que chegou até a ser colocado placa aqui na cidade, que seria a construção de 2 viadutos. Um aqui na altura da Campos Sales, para ligar por cima daquela região dali da Vila Industrial, e um outro lá em Jundiapeba. Seria feito pelo DENIT, numa época em que o deputado federal Valdemar Costa Neto dava as cartas lá dentro do DENIT e fazia as coisas do modo que ele desejava. O DENIT era do PR naquela época, hoje PL. Mas uma reportagem da revista Veja mostrando exatamente essa predominância e o poder político do deputado dentro do DENIT acabou exigindo uma ação presidencial naquela época e, resultado, o deputado perdeu um pouco a força lá dentro e o projeto dos viadutos para Mogi das Cruzes, que estavam começando até sem projeto de engenharia, que seriam feitos no andamento da obra, esse trabalho acabou se perdendo completamente e ficou no passado, até porque esses viadutos eram parte de um projeto para trazer o Expresso Leste até Mogi. O Expresso acabou vindo, mesmo sem os 2 viadutos, e isso aí acabou se esquecendo, ou acabou sendo esquecido. Mas existem aí os problemas das passagens de nível, esses problemas tendem a se agravar com o aumento dos trens e o aumento de trânsito na cidade. Então, são complicadores, são novos gargalos que existem no trânsito aqui de Mogi das Cruzes e a gente espera soluções para ele. Não a solução que a TESP queria colocar lá na Avenida Perimetral, colocando um viaduto atrás do outro, mas solução pontual para resolver problemas que realmente existem. Não criar problemas como a TESP queria lá na Avenida Perimetral, na saída para Mogi Bertioga. Bom, ideias na mesa, problemas já lançados, aliás, problemas antigos, né, que é de conhecimento de todos. Agora vamos aguardar aí que soluções venham. Muito obrigado novamente aí por mais um papo e até a próxima semana. Vamos esperar, né? Quem sabe a gente sempre termina com alguma coisa assim de otimismo. Esse otimismo nosso ele vai persistindo enquanto a gente torce realmente para que as coisas se resolvam. Está difícil, tá, viu? É isso aí, Darwin, na torcida. Obrigado.